Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo e tratando aí de várias questões, vários temas aí que precisam ser conversados e iniciando aqui a nossa semana, né, de debates, programação e muito mais. E para falar, e para o período agora tá tarde aqui dessa segunda-feira, vamos conversar aqui com o Reno Alê, ele é do Sindifiários, que é um sindicato relacionado aos trabalhadores, que fazem que mexe com a questão do trânsito, né, na cidade de São Paulo. E vamos conversar sobre várias questões aí da categoria aí com ele. Então, Reno, por favor, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Eu tenho 56 anos de idade, prestei concurso para a Companhia de Engenharia de Tráfego lá nos idos de 90. Estou completando 33 anos na companhia, na CET aqui em São Paulo. O Sindiviários é um sindicato que é jovem, ele nasceu em 1992. A gente representa todos os trabalhadores que trabalham no segmento do trânsito, né? Agentes de trânsito, pessoal de educação, pessoal que faz a manutenção viária, como, por exemplo, pintura de sinalização de solo, colocação de placas de orientação, regulamentação, e é um trabalho bastante gostoso, né? É um segmento público, né? Eu trabalho na CT e vejo que muita gente que entrou comigo está até hoje porque foi picado pelo bichinho, né? Daquela questão da excelência do trabalho público, né? Apesar da gente ser uma empresa de economia mista, de capital fechado, e a gente representa os trabalhadores da CT Santos, da Indec em Campinas, da RB Mob lá em Ribeirão Preto, estamos entrando em Sorocaba, São José dos Campos. Então é um segmento bastante interessante e também novo, porque se você for ver a idade da CT, a CT está completando 50 anos, né, de existência. Então é uma atividade nova e a gente também ganhou mais importância a partir da implementação do novo Código de Trânsito Brasileiro. Certo, então vamos aí para as perguntas, né, o Reno. A gente sabe que a cidade de São Paulo, né, vamos começar com esse primeiro debate, é bastante numerosa e, né, e tem um trânsito muito caótico, né? Inclusive, contar um caso aqui, né, que eu fui para São Paulo, né, nesse último sábado, né, cobri um evento lá, e como estava tendo corrida, né, no Sambódromo, bagunçou tudo a cidade. Olha que eu gosto, né, de corrida de carro, né, e eu achei que foi super mal organizado. Melhorar, né, contratar mais gente, né, para trabalhar no trânsito, vai ajudar, né, esse trânsito caótico de São Paulo melhorar? Falta muita mão de obra, né, pensando nessa perspectiva? Olha, com certeza, quando você investe em mão de obra, né, principalmente no nosso segmento, há uma tendência de melhora. Até porque você tem mais pessoas, né, rodando pela cidade, verificando os pontos de gargalo, onde é que a sinalização precisa ser melhorada, né? A gente teve e a gente está vivendo ainda, né, período tenebroso ainda,
pós-pandemia, em que a atividade econômica volta a aquecer, e com o aquecimento da economia, mais eventos começam a ocorrer na cidade. São shows, né? Estádios de futebol lotados, são feiras, né? Para você ter uma ideia, a Parada Gay aqui em São Paulo, ela atrai para o município algo em torno de 800 mil pessoas vindo de fora da cidade. Imagina como que fica, né, toda essa parte de hotelaria, de transporte público, táxi, Uber. Então, é muita gente se locomovendo, né? A mobilidade da cidade ela é um pouco entroncada, porque todos os caminhos levam ao centro da cidade de São Paulo, né? Como antigamente, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Aqui em São Paulo, todos os caminhos levam ao centro de São Paulo. Então, não deixa de ser verdade. Você cria verdadeiros gargalos, né, no trânsito da cidade, e você tem pouca gente trabalhando. Até existe, né, aqui o nosso desejo, nós brigamos por 4 anos consecutivos em acordo coletivo para conseguir que fosse feito um concurso público para a contratação de novos agentes. Nós estamos com o nosso pessoal com a idade bastante avançada. Se você for ver o quadro de empregados da CET, nós estamos com uma média de idade acima dos 51 anos e meio. Então, isso significa que você vai ver agente de trânsito, né, na rua, puxando o trânsito, tentando desatar os nós, esses gargalos, com 60, 63 anos, chegando até 65 anos de idade. E então é preciso, sim, a contratação, né, para que a gente tenha mais pessoas e que a gente possa distribuir melhor a atividade de trabalho por todo o município. Porque trânsito em São Paulo não é só na região central. Nos bairros, há gargalos, né? Quando você parte ali mais para a periferia, você tem grandes bairros e vias estreitas de acesso para esses bairros. Então, você acaba tendo também tanto pico de congestionamento de trânsito de manhã, para as pessoas irem trabalhar, como para o retorno na parte da tarde, né? E quando você tem agora o início, que já retornou com tudo, as aulas, né, principalmente as instituições particulares, você tem um aumento já bastante razoável de trânsito aqui na cidade. Renan, nessa questão dos eventos, né, pegando como, por exemplo, esse último que teve na cidade de São Paulo, né, o evento da Fórmula E, pode-se dizer que foi mal planejado, né, porque, assim, né, feito num lugar inapropriado, que já tiveram outras corridas no mesmo lugar e causou os mesmos problemas, né, para a cidade. Quando se fala em planejamento de eventos, né, a CT ela não tem condição de fazer o veto, até porque, né, a autorização para esses eventos elas ocorrem em escala política aqui no município. Então, quando você pega e fala, olha, tal evento pode atrair, né, para o comércio, para a hotelaria e para outras atividades, ramos econômicos, rentabilidade, as pessoas primeiro pensam na rentabilidade para depois pensar, né, na questão da mobilidade dessas pessoas. Isso é uma questão cultural do brasileiro, viu? O brasileiro é terrível. Por exemplo, a questão do carnaval, né, que ocorre no mesmo espaço que você colocou.
né? É uma trabalheira você pegar e comboiar todos os carros alegóricos das escolas de samba para a avenida. E depois fazer a dispersão. Sem falar numa série de transeuntes, de pedestres que ficam girando no entorno. E você tem que tomar muito cuidado, porque se acontece um atropelamento, a mídia vai cair em cima de nós, né? Da CT. Então, além disso, nós temos um grande problema com taxistas, Ubers, que teimam em parar em locais inapropriados para fazer embarque e desembarque de passageiros. Que aí você sufoca uma faixa de rolamento da via, e aqui é o seguinte, você pegou e colocou um obstáculo em qualquer faixa de trânsito, você vai criar uma lentidão quase que imediata, né, para quem está se aproximando do local. Então, por mais que você indique bolsões para que essas pessoas deixem os seus passageiros e peguem passageiros, é aquilo, né? Dinheiro, a pessoa acaba burlando a orientação e acaba ocorrendo atritos. Se você pegar também a questão da Fórmula E, era um evento que acabou sendo um sucesso, né? Tinha uma expectativa de público menor e acabou superando essa expectativa de público. Ó, vai ter o Lollapalooza aqui em São Paulo, né? E é um evento que atrai milhares de pessoas. E a gente já está vendo um preparo para isso, inclusive de pessoas sendo emprestadas de uma área para outra, né? Por exemplo, agentes da Zona Leste, né? Agentes da Zona Norte, agentes do centro, sendo deslocados para essa mega atividade, esse mega evento, né? de música, de shows, lá para a Zona Sul. Então, você acaba tendo que também deslocar o seu efetivo de origem, né, que está acostumado a trabalhar naquela área, conhece os atalhos e coloca num local em que acaba tendo um pouco de atraso, às vezes, na tomada de decisão. E, Reno, né, sobre essa questão, né, o ideal não seria, né, fazer mais contratação, porque, poxa, por exemplo, vai tirar o cara, por exemplo, da Zona Oeste e ir para a Zona Leste, né, ou da Norte e ir para o Sul. É meio sacanagem com o trabalhador, né? Com certeza é. Né? Tanto é que o nosso pessoal já está se recusando a fazer horas extras. Porque quando você tem esses mega eventos, há convocação para as horas extras, né? E o nosso pessoal já está cansado, né? Como eu disse, a gente está com uma idade média avançada, né? Então tem que contratar sim. E assim, qual que é o nosso acordo, né, firmado com a prefeitura pelo antecessor do atual secretário de Transporte de São Paulo, que era contratar 200 agentes nesse ano, mais 200 no ano que vem, e enquanto perdurar a validade desse concurso público que ocorreu, de ir contratando, porque as pessoas também, hoje, pela reforma, né, maléfica, maldita do Michel Temer, né, e complementada, a reforma trabalhista do Michel Temer, e complementada, né, pelo vampirão do Bolsonaro, né, na reforma previdenciária, hoje, quando a gente se aposenta, a gente é desligado automaticamente da atividade. Né? Nós temos pessoas que estão aposentadas e que continuam trabalhando. Por quê? Porque não conseguem sobreviver somente da aposentadoria.
Então, as pessoas vão começar agora também a fazer o seguinte cálculo. Pô, eu ainda tenho tantos anos para puxar, para poder me aposentar, né? Porque a compulsória agora é aos 75 anos de idade, então tem gente que vai tentar fazer o esforço de chegar a essa idade, né? Para poder continuar tendo um padrão de vida, um sustento, porque a pensão não dá para as pessoas nem pagar um plano médico. Certo. E, Reno, né, sobre essas contratações aí 200 que você coloca, assim, pelo menos a sensação de quem está de fora, né, quem não conhece a categoria, eu particularmente acho que para o tamanho de São Paulo ainda não é pouco? Porque olha só, hoje, dados oficiais da companhia, eles dizem que tem 2.000 agentes em campo, né? Nós discordamos, nós falamos o seguinte, olha, pela nossa conta, tem apenas 1.150 agentes em campo. Para atender, né, a cidade de São Paulo, a gente acredita que deveria ter pelo menos o triplo dessa quantidade de pessoas. Porque se você pegar a cidade de São Paulo, só cruzamentos semaforizados, né, são mais de 5.000 cruzamentos semaforizados. Quando dá uma chuva, uma tempestade e vários semáforos apagam, né, nessa cidade, vira um caos. Vira um caos. Tem cruzamento que a gente tem que fechar e obrigar a pessoa a fazer uma volta maior, porque nós não temos efetivo para cobrir todos os cruzamentos. Pra você ter uma ideia. Entendi. E em cima de tudo isso que a gente está falando, como que você avalia a questão, né, da gestão do trânsito a partir do Ricardo Nunes, né? Qual que é a sua avaliação em relação a esse tema? Eu vejo que a briga política no município de São Paulo, né, vem amarrando bastante as decisões do executivo nessa questão. Porque, veja bem, o prefeito eleito era o Bruno Covas, que, pela fatalidade da doença, veio a falecer, e ele herdou, né, secretariado, herdou os acordos políticos. Então, eu vejo que ele é um pouco refém, né? E o ano passado quase eclodiu uma greve aqui na CT, justamente por ele estar sendo mal assessorado, né, e está sendo mal informado. Porque ele ia para a grande imprensa e falava que estava havendo negociação entre o sindicato, né, categoria e empresa, e não estava. As negociações estavam paralisadas. Ele falava, olha, a gente ofereceu tal coisa para eles, né, e não ofereceram, né, porque se você for ver a burocracia da legislação aqui na cidade de São Paulo, é um absurdo. Nós temos, né, uma direção de uma empresa chamada Companhia de Engenharia de Tráfego, que é subordinada a um conselho de administração, pelo tamanho capital da CET e por ser uma sociedade anônima de economia mista, capital fechado, ela é obrigada a manter o conselho de administração. Esse conselho de administração, ele é subordinado a uma junta orçamentária financeira do município de São Paulo. Então, você imagina o seguinte, até para eles fazerem alguma proposta para nós, eles têm que buscar o executivo através dessa junta, esperar uma reunião que ocorre uma vez por mês, para debater lá, para poder retornar e negociar conosco. Isso prejudica só a CT? Não. Isso prejudica a CT,
prejudica a Coab, prejudica a Prodan, prejudica a SP Tours, prejudica a São Paulo Transporte, né, que cuida dessa questão do transporte público, mas, propriamente dito, que é a questão dos ônibus, né, dos táxis, do transporte escolar e por aí vai. Então, burocratizou demais as decisões aqui no município de São Paulo, né? E assim, eu vejo que hoje nós tínhamos um técnico como secretário, que é o antecessor do atual secretário de Transporte, que implantou a questão das faixas azuis, e que, para você ter uma noção, numa avenida, né, faz 2 anos que não tem uma vítima fatal, um motociclista, né, vitimado, né, com sua vida por conta da faixa azul. Aí você pega, por questões políticas do município, você é obrigado a tirar essa pessoa do cargo, trazer uma outra pessoa que veio do Estado, né, para preencher esse cargo, sem a mesma capacidade técnica. Aí a questão do transporte e do trânsito fica manco. Fica bastante manco. E acho que, para além dessas questões que a gente debate, né, que pessoalmente eu vejo que são questões a curto prazo, tem uma questão que é mais a longo prazo que a gente precisa conversar aqui, né, que é a questão do investimento do transporte público, né, na cidade de São Paulo, né? Como que, né, como que o sindicato vê essa questão do transporte, né? Inclusive, se você quiser colocar também a questão da privatização do metrô da CPTM aí pelo Tarcísio, acho que seria interessante colocar também. É assim, quando você não tem um transporte de qualidade, e quando a gente fala qualidade, tá, nós estamos falando em que os ônibus aqui na cidade de São Paulo consigam cumprir seus horários. Quando a gente fala em qualidade, nós falamos em veículos que não quebrem no seu percurso, porque aí, além de atrasar a vida de quem está se utilizando do transporte público, vai ter um veículo enorme parado numa faixa de rolamento, né, que vai causar mais lentidão no trânsito. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala em preço também, em tarifa. Pra você ter uma noção, a gente estima que na cidade de São Paulo tem mais de 600 mil pessoas fazendo viagens a pé, por não ter condição de acesso ao transporte público. Isso é um dado bastante preocupante, né? Porque você vê pessoas, às vezes, se deslocando de um ponto A ao ponto B e fazendo um deslocamento acima de 5 quilômetros, isso significa, né, que a política tarifária está muito errada. Como também a questão da privatização, né, de linhas da CPTM, do metrô, vai causar também um impacto muito grande. Por quê? Porque haverá pressão por aumento da tarifa. O empresariado, ele quer lucro. Não é questão só de, estou preocupado com o bem-estar da população. Não é nada. Que empresário se preocupa com o bem-estar de alguém? Não é verdade? Né? É a maximização do lucro. Então, você pode ter certeza que a quantidade, né, de pessoas que hoje trabalham para manter o metrô com o grau de excelência que existe, né, vai ser diminuído. Você pega a linha 4 amarela aqui, né, ela é muito automatizada.
A questão é, quando dá um problema, se tiver uma falta de energia, né, o trem vai parar e eles vão perceber só depois que alguém notar no monitor que está tudo parado. Não vai ter o ser humano para ativar os protocolos de segurança, né? Você pega o que é privatizado aqui em São Paulo, dá problema pra caramba. Não tem uma semana que as pessoas não ficam desesperadas porque não vão conseguir chegar no horário do trabalho, né? E não tem um arcabouço de legislação que proteja essas pessoas. Essas pessoas fatalmente serão descontadas, terão uma baixa de renda, né? Terão seu vale-refeição, seu vale-alimentação diminuídos, porque faltou ao emprego ou chegou muito atrasado, né? Então, essa questão, essa condição, né, de mobilidade em grandes centros metropolitanos, né, como São Paulo, é terrível. Até porque você não tem também, né, uma coordenação política para fazer a discussão da questão do impacto do trânsito que, por exemplo, Santo André, né, causa em São Bernardo e São Caetano, consequentemente em São Paulo, né? Pessoas que vêm do Taboão da Serra, pessoas que vêm... Tem pessoas aqui que vêm trabalhar aqui em São Paulo da Baixada Santista, vem de Santos, vem de transporte fretado, né? Pessoal que vem de Sorocaba, pessoal que vem de Campinas, trabalhar aqui em São Paulo. Então, essa questão das macro-regiões no Brasil, ela é muito desconexa, né? E aí precisa de uma coordenação de discussão política para que você consiga, né? Pô, tem um semáforo, por exemplo, aqui entre São Paulo e São Caetano, né? Que o semáforo está calibrado para São Caetano. E aí o fluxo vai sendo represado aqui em São Paulo. Pô, será que não tem um gestor de São Paulo, do executivo, para conversar com o executivo de São Caetano para calibrar esse semáforo? Sabe, essa coordenação é terrível, né? Por exemplo, nós temos vias aqui que elas se transformam em rodovias, né? Nós temos uma avenida importante ali na Sudeste, né? Que é a Avenida Francisco Morato. A Avenida Francisco Morato, até o Taboão da Serra, se chama Francisco Morato, depois ela se torna a BR-116. E é uma via de acesso para o sul, né, de alto trânsito e de trânsito pesadíssimo. São carretas, treminhões, né? E quando dá um problema ali, no Largo do Taboão, né, ali no Largo do Japonês, ali no Taboão, esse impacto vem parar aqui em Pinheiros. E nós estamos falando aí de praticamente 12 quilômetros de lentidão por conta de uma coisa que ocorreu numa rodovia, né, que deveria ser, né, um trânsito externo à cidade. Essa questão do Rodoanel, né, prometeu-se que não seria pedagiada. Aí foram lá e colocaram os pedágios no Rodoanel. O Rodoanel também ainda não está terminado, né? E assim, parece um metrô de São Paulo, que cresce 500 metros por ano, né? Porque também é um absurdo, né? Você pegar e fazer com que as pessoas possam ir de um lugar ao outro e você ter uma linha férrea, mesmo de um percurso tão fechado como a questão do metrô, você consegue transportar muito mais, né, pessoas, muito mais rápido do que o ônibus.
O ônibus sempre será necessário para percursos, né, em que a linha férrea não vai conseguir se transpor, né? Mas, se você for falar de pontos, né, a cidade de São Paulo ela tem poucas estações de metrô comparada a várias capitais pelo mundo. E capitais com uma quantidade de pessoas menor e de um tamanho geográfico também muito menor, né? Então, você começa a ver essa questão. Você pega a cidade do México. Pô, nós estamos falando, vamos comparar aqui com primeiro mundo. Vamos comparar alguém que está mais próximo da nossa realidade em relação a crescimento, a características culturais, língua parecida, que é o espanhol, né? A cidade do México é uma cidade grande como a de São Paulo. Lá eles têm 4 vezes mais agentes de trânsito do que tem aqui em São Paulo. Então é uma questão de vontade política, tá? E assim, a gente fica tentando colocar essa discussão na agenda política. Já vai ser a 3ª eleição municipal que a gente vai estar convidando os candidatos a prefeito a estarem conversando e debatendo com a gente essa questão do trânsito, né? E a questão de aplicação de recursos na Companhia de Engenharia e Tráfego, na CT, tanto para contratação de mão de obra como aperfeiçoamento tecnológico. E normalmente esse pessoal vai debater no sindicato, com o sindicato? Ou quem então, a gente tem feito lives, né? Nós tivemos 3 candidatos a vereador que participou na nossa live que se elegeram, né? E assim, aqui em São Paulo, a gente convida o pessoal de São Paulo, o pessoal de Campinas, e a gente procura fazer essas lives temáticas, né, para apresentar essas pessoas para a categoria e para a família das categorias que são eleitores aqui em São Paulo. Se você pegar, por exemplo, a última, teve presente para debater, tá, conosco. Teve o Celso Russomano, teve o Gilmar Tato, teve eleito de vereador, teve a Luana, do PT, teve o Ricardo Teixeira, que foi secretário de transporte. Oi? Só uma correção, a Luana não é do PT, do PSOL. Do PSOL, desculpa. Mas teve o do PT, teve o Donato. Teve o Donato discutindo com a gente. Então, nós tivemos, assim, de vereador, nós tivemos gente do União Brasil, do PT, do PSOL. Por quê? Querendo ou não, depois essas pessoas vão fazer a discussão dos orçamentos dentro da Câmara Municipal. E você pegar, chamar e mostrar a realidade para essas pessoas, ideologicamente você não muda elas, mas você pode ter uma opinião diferente em determinado assunto, né? E como a gente é um sindicato e a gente tem que ter compromisso com a nossa categoria, a gente acaba tendo que discutir e conversar com todos os segmentos da sociedade. Perfeito. E, Reno, fazendo um balanço aí, né, desses vereadores aí que conversaram com o sindicato, né, e conversaram com a categoria, qual que é o balanço que se tem da atuação deles em relação em defesa do direito do trabalhador, mas também da questão do trânsito?
você fez uma pergunta bastante interessante, tá? Por exemplo, o Donato e o Ricardo Teixeira, olha só, um do PT e um do União Brasil, se uniram, né? Eles integravam a comissão de orçamento da Câmara Municipal e eles se uniram para fazer uma discussão e defesa da Companhia de Engenharia de Tráfego frente ao Executivo para que viessem mais recursos para a CT. Olha só, que interessante, né? O Donato hoje se tornou deputado, né? Mas você vê que quando você tem uma discussão, e essa discussão ela é franca, técnica, né, no que diz respeito à necessidade da cidade de São Paulo, você acaba trazendo um caldo de discussão que faz com que o próprio executivo se veja na obrigação de atender aquilo. Não importa de que partido que seja, né? Porque hoje, por exemplo, o Ricardo Nunes, que está no MDB, não é isso? E você vê, né, o seguinte, como ele não tem esse carisma todo, né, e ele herdou toda essa estrutura montada pelo Bruno Covas, que é PSDB, ele acabou se aproximando, por exemplo, dos bolsonaristas, para poder ter condição de brigar para chegar no segundo turno. Por isso que eu disse logo no começo, né, quando eu apresentei, que a gente está vivendo ainda tempos obscuros, né? A gente ainda está vivendo um período tenebroso, porque você vê pessoas se aproximando, né, de indivíduos e de uma política tão ruim para a nação, né, como a questão do bolsonarismo, para poder fazer a disputa eleitoral. Sabe? É uma coisa impressionante, né? E aí, por exemplo, nós tivemos, né, Lula e com o mineiro lá, que era o vice-presidente, que era da direita. Então você vê que às vezes é necessária uma composição da qual você não espera, da qual você olha assim e você fala, caramba, né? Mas também você vê coisas grandiosas, como, por exemplo, agora, né, essa frente para combater a extrema-direita, né, unificando Lula e... Né, eu nunca vou deixar de falar picolé de chuchu, porque enquanto ele era governador, era assim que a gente chamava ele, não era? Picolé de chuchu? Então, o Alckmin, né, se somou a essa frente, e assim, ainda há dúvidas, foi por questão ideológica ou foi por uma questão eleitoral? Né? É isso que faz com que a gente ainda pare e pense, né, fala, pô, é necessário uma aglutinação de forças tão diferentes para que a gente possa governar, né? É necessário você ter pessoas de partidos de direita que até a eleição estavam falando mal da gente para poder governar como nós temos hoje. E para você ter uma noção, né, eu cheguei a trabalhar na campanhas passadas, do então candidato a deputado federal pelo PCdoB, Aldo Rebelo. Hoje, onde que ele está? Onde que ele se encontra? Sabe, é um chute na nossa canela, né? É uma questão impactante para nós.
essa questão, principalmente a gente que vive o mundo sindical, né, em que a disputa do discurso é tão grande, tão forte, né? Hoje você ainda escuta trabalhador dizendo que sindicato, principalmente da iniciativa privada, né, onde se corre muito dinheiro, é tudo vendido, né? Mal sabe eles o tanto que a gente vem sofrendo, o mundo sindical vem sofrendo com a reforma trabalhista e essa questão da reforma previdenciária também, que também era um sonho da classe trabalhadora, né, com a chegada de um governo progressista, de tentar tirar, né, ou eliminar parte dessas reformas que foram implementadas. Certo, Reno. Reno, já que você falou de alianças, né, acho que a gente podia ir um pouquinho mais para o lado mais político, né, dessa discussão. Eu, particularmente, não tenho nenhuma confiança no Alckmin, né? Mas eu fico espantado como que alguns petistas têm confiança no cara que, né, não era para ter confiança assim. Você não acha que o risco do Alckmin ser um novo Temer é grande? Existem ditados populares, né, bastante interessantes. A ocasião faz o ladrão, né? A tentação subjuga a moral. Então, tem algumas coisas que realmente não dá para você confiar 100%. Mas também não dá para você exigir, né, um atestado ideológico. Percebe? Eu vejo que hoje, né, a gente tem que estar em vigilância constante. Vigilância constante. Né? Os crentes, né, já que a gente está falando de política, e os crentes migraram para a questão, né, principalmente os neopentecostais, para essa questão política, né, eles falam muito que a Bíblia ensina, que é orai e vigiai, né? E, pelo menos eu tenho escutado isso bastante. E nunca na vida eu escutei tanto a palavra de Deus na questão política como eu venho escutando agora. É uma coisa absurda, né? E assim, você pode ter prova, você pode ter os maiores argumentos, você pode ter o fato ali, o que importa é a palavra do pastor. Isso, para nós, é muito ruim. A gente está saindo, né? Tem um livro do Robensbaum, né, que fala muito do tempo da era das incertezas, né? Eu acho que a gente mergulhou nessa era das incertezas e o pior, além das incertezas, no obscurantismo, né, do pragmatismo político e religioso que a gente tem vivido atualmente. Entendi. E, Renan, continuando aqui o nosso papo, né? Você falou aí dos sindicatos, que os trabalhadores enxergam os sindicatos como vendidos, né? Por que isso acontece, na sua opinião? Eu vejo que durante o período grande, né, e mais propriamente dito, falando do primeiro, segundo governo do Lula e da Dilma, né, o Mujica tem uma teoria bastante forte, que ele diz o seguinte: nós criamos consumidores, mas não criamos cidadãos. A participação da discussão em relação a todos os problemas e as questões políticas foi muito pequena. Isso é uma crítica que todas as centrais sindicais também têm que fazer,
tá? Não estou falando só do meu campo, que é o campo da CUT, mas, assim, você chega e vê uma pessoa que presta concurso público, como é o caso aqui, e ele vem da iniciativa privada, aonde ele não tinha a condição nem de discutir qual que era o percentual, né, da contribuição sindical, da taxa negocial, da taxa confederativa, da taxa de assistencial e por aí vai. Então, ele chega, principalmente aqui, no setor público, né, com uma visão muito deformada do que é o movimento sindical. E ele não se atenta, né, que não é possível você pegar e fazer caixa 2 por aqui. Até porque a classe política corrupta, ela não vai fazer um caixa 2 para distribuir, né, e fazer meeiro com o trabalhador. Ele vai se apropriar de tudo. Porque a ganância da classe política no Brasil é gigantesca, né? Então, é praticamente impossível você ter negociatas ou qualquer outro tipo de coisa em relação, né, à questão de carga horária, à questão de benefícios. E é uma coisa que as pessoas elas chegam com esse imaginário, né, e atacam a gente da mesma forma como eles atacariam se eles estivessem na iniciativa privada. E aqui, ao longo dos anos, a gente construiu um acordo coletivo que, inclusive, é bastante elogiado pelo Diese. Né? Nós temos, para você ter noção, né? Aqui, para a pessoa ser demitida, é necessário que a empresa indenize, para cada 3 anos trabalhados, mais um aviso prévio. Então, a pessoa com 30 anos vai ter 10 avisos prévios para ser indenizado. E isso encarece a demissão. Isso é um baita de um benefício. Né? Nós temos um vale-refeição e um vale-alimentação aqui que está somando os dois R$ 1.800. Onde que você encontra na iniciativa privada um benefício para o trabalhador se alimentar e alimentar a sua família neste valor? Participação nos resultados. No setor público, né, nós estamos com R$ 6.000 de participação nos resultados. Nós temos as horas noturnas, né, depois na atividade o adicional noturno, aqui com 35%. Tudo isso foi fruto de muita luta, não só da minha gestão como presidente frente aos sindicatos, mas os meus antecessores. Né? Eu tive muito mais que brigar pela manutenção, porque também nós tivemos um período em que vários acordos coletivos foram destruídos, né, nos últimos 10 anos. Nós temos vários acordos coletivos, vários exemplos, né, de acordos coletivos que foram destruídos para que se barateasse a mão de obra. Então, a gente olha assim e fala, pô, não é só a questão do ganho financeiro, né? Nós não estamos conseguindo entrar na consciência dessas pessoas e chamar atenção para a discussão, para que nos dê atenção em relação ao que a gente diz. Né? Pô, a minha categoria tem uma maioria bolsonarista, trabalhadores bolsonaristas. Agora, como que pode, né, um trabalhador concursado pegar e gostar e votar em pessoas que têm propostas para destruir o emprego dele? Não é uma coisa louca?
É uma coisa maluca isso, né? Porque você pegar todas as questões de fundo das propostas, né, desses políticos de direita, ultradireita, é a diminuição de benefícios e a diminuição do Estado. A partir do momento que diminui o Estado, né, vai sobrar para quem? Para quem é, principalmente, uma empresa de economia mista, como é a CT. Então, é votar, né, no carrasco da forca. Sabe? É uma coisa difícil de se compreender, né? E até talvez de estudos psicológicos, psiquiátricos, aí para ver o que está acontecendo, né, com esse eleitor, com esse cidadão que tende a votar em quem vai levar ele para o campo de concentração e para o fuzilamento. Perfeito, Renault. Vamos aí para a última pergunta aqui do nosso papo, né? E a gente poderia finalizar aqui para falar um pouco das demandas trabalhistas aí da categoria, né? As demandas sindicais, como salário e condições de trabalho e muito mais. Então, eu gostaria de saber de você, né? Quais são as demandas, né, da categoria hoje, né? O que o sindicato reivindica e defende? Hoje nós temos 3 demandas que eu considero as principais aqui na categoria. Nós temos um plano de carreira antigo, obsoleto, que estagnou. Então, o pessoal quer um novo plano de carreira para que eles consigam enxergar um crescimento futuro, né? Que é uma questão de atrativo, inclusive para concurso. Então, o pessoal cobra muito essa questão de um novo plano de carreira, que a gente está em processo de discussão com a empresa, em paralelo, porque se você trouxer a discussão da carreira para dentro da discussão da negociação do acordo coletivo, você acaba deixando com que a empresa use isso como moeda de troca e os trabalhadores, né, têm uma tendência muito pragmática em ver o agora e esquecer o futuro, né? Outra questão é o plano médico, que aqui as pessoas, quando se aposentam, não levam um plano médico, então as pessoas querem se aposentar e levar o plano médico com elas, até porque agora começou a se preocupar mais com essa questão da saúde, até pelo grau, né, da média de idade. E uma outra questão que o pessoal cobra bastante, né, é a questão da atividade ser logo regulamentada e considerada periculosa para receber o adicional dos 30%. Dia 26 e 27 deste mês, a comissão tripartite vai estar discutindo a regulamentação lá em Brasília. Então, é uma questão que o pessoal vê como ganho imediato, que é colocar a atividade do agente de trânsito como uma atividade periculosa lá na NR. São os 3 fatores assim que eu vejo hoje com maior prioridade. Uma quarta que seria o reconhecimento da profissão, né? Mas essa é uma questão muito mais jurídica, né, do que a questão de trazer um ganho financeiro ou econômico para a categoria no curto prazo. E por que seria uma questão mais jurídica? Só para entender só. Pelo seguinte, está reconhecida, né, a atividade do agente de trânsito, mas ela não está regulamentada. Por exemplo, professor, né? Então tem uma série de normas e diretrizes legais que diz o que um professor deve fazer para conseguir, né, o status de professor e poder lecionar. Não é isso?
Com relação que eu me lembre, né, a última categoria que foi regulamentada, isso já faz anos, é a atividade do professor de educação física, o profissional de educação física. Então, ali tem uma série de normas e tal, né? Inclusive foi reconhecido para quem estava na atividade naquele momento de ter o status de, né, e poder continuar trabalhando com isso, mas depois toda uma série de necessidades e de formação acadêmica, intelectual, para poder exercer a atividade. Nós tivemos a inclusão da atividade no rol de atividades no CBO, né, Código Brasileiro de Ocupação, mas ainda falta a legislação para dizer o que é necessário para ser um agente de trânsito. Inclusive, tem um pessoal que briga para que os agentes de trânsito devam ser somente estagiários e não seletistas como nós, né, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E não é só no estado de São Paulo, no Paraná também tem, no Rio Grande do Sul também tem agentes de trânsito seletistas, mas dizem que tem que ser uma carreira específica de estado, né? Então, quer dizer, a CT, há 50 anos, trabalha errado, né? Há 50 anos a gente não existe, sabe? É uma absurda. Entendi. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui, primeiramente, participar, agradecer, né, a participação do Renaud Alê, né? Gostei aí bastante da nossa conversa, né? E passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, Guilherme, porque nós carecemos de espaços, né, como este, para a gente expor a nossa opinião, né? A gente pode divergir na questão de forma, mas o objetivo nosso é a defesa dos trabalhadores. Não só da nossa categoria, mas que a gente tenha um arcabouço de legislação que realmente proteja e garanta, né, direitos aos trabalhadores. E dizer que aqui no Brasil a gente teve um retrocesso enorme, gigantesco, com o Temer, com o Bolsonaro, e que a gente está, a duras penas, tentando recuperar, né, tudo aquilo que a gente perdeu. Talvez a gente não veja nessa gestão do Lula o retorno de muita coisa que a gente perdeu, mas a gente tem que continuar insistindo, né? E como a gente estava falando de ditados há pouco tempo atrás, Frei Beto tem um ditado bastante interessante, né? Que diz o seguinte, que feijão bom é feito sob pressão. Então a gente vai ter que colocar muita pressão, né, nos nossos parlamentares, fazer muita disputa social, levar essa discussão para a sociedade, tentar formar mais cidadãos para que a gente possa ter mais êxito naquilo que a gente deseja. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Renaud, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates, de Tudo Um Pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também a gente está no TikTok e no Facebook, né? A sua curtida, a sua inscrição e o seu comentário é importante aí para ajudar o canal a crescer, né? A gente está tentando bater uma meta até junho de 10 mil inscritos, né? Esperamos que conseguimos, né? Conseguir esse objetivo. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, o Pix. Nós somos uma mídia independente, não recebemos
financiamento nenhum estatal, né, de todas as áreas, e também não recebemos dinheiro aí da iniciativa privada. Então, para a gente continuar, né, fazendo as nossas coberturas, indo em congressos sindicais, já estivemos, né, no congresso da CUT, também já estivemos no congresso da Conlutas, queremos estar em outros congressos também, né, sindicais, de movimentos sociais. Então, para que isso ocorra, né, uma contribuição aí é bastante fundamental. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui.